Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre onde buscar inspiração para começar a pensar em decorar a nossa casa. E pode ser que vocês pensem, puxa vida, mas onde será que ela pega essas inspirações, né? Tudo bem, eu já trabalho com isso há bastante tempo, então para mim acaba fluindo de uma maneira muito tranquila, né? Mas existem várias coisas na sua casa mesmo, que te dá uma ideia, né, do que você gosta e do que você não gosta, né? Um exemplo disso é o seu armário de roupas aí, o seu closet. Dá para falar muito sobre o que você gosta e sobre o que você não gosta, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu gosto muito de roupa preta. Então, o preto para mim, ele é meio, ele tem uma pegadinha mais minimalista, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de cores, ó, dá para vocês verem até como é que eu tô aqui hoje, ó, preto e cores. Então, se fosse para fazer a minha casa, eu teria tons mais escuros, porque eu gosto muito do azul marinho, eu gosto muito do preto, mas também eu teria algumas coisas mais coloridas para poder dar a minha personalidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre personalidade. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. E aí eu peguei algumas peças lá no meu quarto que vai exemplificar isso e vai fazer com que vocês entendam. Por exemplo, tem coisas que eu gosto muito. Eu peguei esse anel aqui, ó. Tá vendo? Então, é esse anel, né, de resina. Então, ele me mostra um brilho, né? Então, eu gosto bastante de brilho. E esse anel aqui, por exemplo, tem essas cores, que é um azul. Ele tem esse violeta aqui, tem o preto, que eu gosto. E aí, ele tem uma espécie de um flamingo aqui. Então, com um anel que eu gosto muito, eu consigo ver que essas cores elas conversam entre si e daria muito bem para eu fazer um ambiente com itens dessas cores, porque esse é um anel que eu gosto muito. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu pego uma roupa, por exemplo, que você tem no seu armário. Então eu tenho essa blusa aqui. Então o que que eu tenho dessa blusa? Eu tenho que o bege, né, tá aqui, e ele tem um cinza mais azulado. Então, eu imagino que uma parede cinza com um sofá bege cairia super bem, ou o contrário, né? E ao mesmo tempo, eu tenho esses detalhes aqui em metal, que eu gosto bastante dessa blusa. Então, de repente, esses detalhes aqui nesse tipo de metal ficaria bacana também num ambiente, desde que fosse uma coisa que eu goste muito, que reflita a minha personalidade, tá vendo? É só um insight que eu tô dando para vocês de onde é que vocês podem tirar essas inspirações. Vamos supor que tem esse lenço aqui. Eu tinha uma coleção de lenços, mas eu acabei perdendo ao longo do tempo, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito. São esses lenços aqui, porque quando eu andava de moto com o Marcos, eu gostava de prender o cabelo com eles, então eu tinha várias cores, várias padronagens. Mas eu adoro. Então ele tem o vermelho, o verde, né, que são cores complementares, e não significa que você precise colocar, por exemplo, um sofá vermelho com um verde, mas dá para perceber que de repente essa padronagem ela pode virar um painel de parede, né? Se de repente eu quiser mandar uma pessoa fazer um designer gráfico, fazer esse desenho e mandar produzir um adesivo com esse desenho, eu posso colocar esse adesivo, por exemplo, na parede, servindo como se fosse um papel de parede mesmo. Eu posso, por exemplo, ver almofadas com essa estampa ou com essa tonalidade, porque é uma peça que eu gosto muito, então poderia fazer com isso. Eu posso, por exemplo, ter um sofá, vamos supor que eu goste muito, já que eu falei que eu gosto desse verde que tá aqui,
Então, de repente, eu posso ter um sofá com essa estampa, né, com essa cor aqui ao fundo. Então, tudo isso serve de inspiração para que você consiga montar o seu próprio ambiente com personalidade, sem ficar copiando da internet, porque quando você copia um ambiente da internet, você está copiando a personalidade de uma outra pessoa. E aí você vai ficar com a sua casa sendo uma eterna sorveteria. Se vocês não sabem do que eu estou falando, no vídeo anterior, né, do que é design de interiores, eu falava sobre isso, né, que tinha uma sorveteria e que a sorveteria acaba fechando porque ela não agradava quem entrava lá naquele espaço. Então, se você ficar com um espaço que só agrada a outra pessoa e não agrada a você mesmo porque não tem sua personalidade, você vai ficar com uma eterna sorveteria dentro da sua casa, tá? Tá aqui um lenço, aí aqui eu tenho um vestido, que vocês já devem ter me visto com esse vestido aqui também. Eu gosto muito, ele tem umas cores mais tropicais, né? Então, assim, dá para imaginar, por exemplo, ele tem um acabamento aqui em dourado, mas dá para você imaginar, por exemplo, algumas peças desses tons, né? Com esse tom aqui de fundo. Então, se de repente você tem uma peça na sua casa que você olha e fala assim, nossa, mas essa peça eu me identifico, é o que eu adoro. Então, né, dá para você ter essa inspiração disso. Outras peças, por exemplo, olha, eu vi esse acabamento aqui de porta e eu achei demais esse acabamento, ele é lindo, ele tem esse friso aqui que eu adoro. Então, a partir disso, nasce um estilo, né, que você gosta desse estilo aqui, né, essa coisa mais clássica, então, de repente, é um estilo. Olha, eu fui numa loja e eu vi essa peça aqui, eu fiquei apaixonada por essa peça, porque ela é linda e não sei o que, então nasce um estilo, né, mais moderno, mais contemporâneo, né, então, assim, são pequenas coisas que de repente você bate o olho e fala, meu, eu gosto disso. Dentro do teu armário é o mais fácil para você saber o que você gosta e o que você não gosta, né? De ter essa inspiração, para você poder saber de onde é que você começa. Pelo menos essa questão de cores, né? Você já tem. De estilo, por exemplo, quando você viaja para algum lugar, vamos supor que você viaja para praia, né? Então, assim, as praias são todas iguais, né? A água é salgada, tem a areia e tem ondas. Mas o que vale, né, o fato de você ou descer, ir para Santos ou ir para as Ilhas Maldivas, é a experiência que você quer ter nesse local, certo? Porque a água é salgada e tem areia do mesmo jeito e mar é mar em qualquer lugar. Mas o que diferencia? É a experiência, é como você vai se sentir nesse ambiente. E é disso que eu tô falando de decoração, tá? Então, se você foi, por exemplo, foi viajar, sei lá, para as Ilhas Maldivas, por exemplo, e você adorou, ficou hospedada num lugar que você adorou, ficou apaixonada e você gostaria de relembrar essa viagem mágica que você fez dentro da sua casa. Então você pode pegar itens, né, locais desse espaço, você vai ter cores diferentes, né, nesse ambiente onde você estava. Você vai ter um estilo mais praiano, um estilo diferente, talvez madeira, um pouco mais de madeira de demolição, talvez mais branco, talvez cores mais claras. Então você pode trazer essa atmosfera que você passou, né, na sua viagem para dentro da sua casa, porque você gostou tanto dela lá que ela reflete a sua personalidade, então você pode trazer para dentro da sua casa. Então, o que eu tô querendo dizer é que assim, não precisa se ficar só em roupas, né? Você pode ficar dentro de itens e de viagens e de coisas e de situações que vai te dar uma inspiração do que você pode fazer dentro desse ambiente sem ter que copiar as coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito... que eu tenho uma coleção de coruja, então eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês.
Ó, eu tenho uma coleção dessas corujinhas aqui que eu sou apaixonada. Quem já me conhece, me segue, sabe que vira e mexe tem um videozinho com elas. Mas, por exemplo, é uma peça que eu gosto muito, né? Então, se de repente eu fosse fazer um quarto de bebê, um quarto de criança, como é uma peça que eu gosto muito, por que não, né, explorar essa padronagem, né? Ou talvez a textura para colocar num tapete, ou de repente fazer esse mix de cores, né, para que fique um ambiente mais alegre, mas ainda assim dentro de tons mais pastéis, tá vendo? Nada é berrante, nada é um lilás, né, berrante, não é um rosa berrante, não é um rosa choque, é tudo mais esmaecido, então ele acalma mais os olhos do que as cores mais vibrantes. E por que não? Ah, deixa eu pegar aqui essa agenda que o Cauê me deu, ó. Aqui eu tenho essa outra agenda, que são cores mais vibrantes, né? Então, talvez você fazer esse mix que tá aqui, talvez seja enjoativo, ou não, se de repente você gosta mesmo. E aí, se de repente você gosta de tons mais assim, por que não, né? Fazer um quarto colorido. E se aqui nessa peça já fica bacana os tons de dourado, né? Por que não colocar os puxadores de repente desse armário de criança num dourado, né? Porque você já tem uma peça que é um sucesso, afinal de contas, essa corujinha é a coisa mais linda. Então você já tem uma peça que é um sucesso dentro dessas cores, então já foi feito um design e ele já deu certo nessas cores. Então, por que não? Já se for uma peça que você realmente goste, né, que você se identifique, por que não você não levar essa peça para dentro da sua casa, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? É sobre essa inspiração. Essa inspiração e você colocar isso dentro de um ambiente que transmita a sua personalidade, isso é design de interiores, tá? Ah, e eu acabei esquecendo, vou cortar e colocar esse pedacinho aqui antes no vídeo, tá? Então, falando ainda de inspirações, eu montei, né? Eu peguei essa peça, esse pedacinho de tecido aqui, que tem umas cores complementares, né? Do laranja, tem um pouco de verde aqui, tem um pouco de azul marinho, eu gosto bastante dessa peça. E aí, eu acabei montando aqui atrás com vários pedacinhos de vários materiais, né? Como seria, o que essa inspiração desse pedacinho trouxe para mim, né? Então, eu não sei ainda o que é, onde eu vou pôr cada coisa, né? Mas eu sei que eu gosto dessa cor aqui, que eu vou deixar ela em evidência, e aí vou colocar outras cores mais neutras aqui. Mas eu gosto também de uma das cores que tá aqui nesse tecido, então eu gosto dessa cor. Talvez eu acabe utilizando uma outra peça, deixa eu colocar mais pra cá, uma outra peça nessa cor aqui, talvez um tapete. Caramba, hein? Continuando aqui. Então talvez daria pra gente colocar um tapete, né, nessa tonalidade. Esse revestimento aqui, que tem um pouco do tom mais alaranjado, que remete aqui embaixo. Talvez uma cor de parede, como essa aqui, ó, que perto desses tecidos aqui fica bem bacana. Talvez eu utilizasse isso aqui como um piso, porque eu gosto do brilho. Talvez eu utilizasse uma madeira que seja um pouco mais acinzentada, para não brigar com as cores dos revestimentos. Então, assim, baseado num pedacinho de tecido que eu tenho, eu acabei montando uma inspiração dos tecidos ou dos materiais que poderiam agregar com esse pedacinho, né? E aí, a partir daí, depois a gente começa a ver se vai ser sofá, se vai ser poltrona, se vai ser uma mesa, o que vai ser. Bom, se vocês curtiram o vídeo, dá o meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito, né? Tem muita gente que me acompanha e que não é inscrito no meu canal ainda. Se você se inscrever, você acaba me dando um feedback e aí eu acabo sabendo que a minha informação é bacana, que o canal é legal e tudo mais. Eu gostaria que vocês postassem aqui embaixo uma peça que vocês dessem uma vasculhada na sua casa,
e me dissessem se vocês acharam uma peça que serviu de inspiração para vocês. Se tem alguma peça que você olhou e falou assim, pô, seria legal se eu fizesse uma sala inspirada nessas cores, hein? Posta aqui embaixo que eu tô querendo saber, tá bom? E lá no Telegram, o nossa nossa turma tem dicas de decoração todos os dias, tá? O link tá aqui embaixo, é o t.me/decoracal descomplicada, tá bom? Beijão, até amanhã. Tchau, tchau.